Olá, gente querida do meu canal. Eu sou Eliel Santos, seu professor de História, e eu quero trazer para você, com muita alegria, mais um assunto importante da história do Brasil nesse canal. Eu quero chamar você para se debruçar, se colocar com maior atenção, com foco de um assunto muito importante da história do Brasil. Eu estou no Brasil colonial, estamos aqui recém-descoberto o Brasil, e aqui os portugueses estão explorando as terras recém-descobertas, a América Portuguesa. E nesse vídeo eu quero oferecer para você um conhecimento importante de economia. Isso, eu estou falando aqui da economia colonial e eu vou falar do primeiro ciclo econômico. Eu estou me referindo à economia do pau-brasil. Fica até o final desse vídeo que você vai saber um pouco mais sobre história do Brasil, economia colonial e a economia do pau-brasil. E se você chegou nesse canal, ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Vai lá no sininho, clica lá para que você receba as notificações e possa acompanhar cada vídeo desse canal. Eu quero também aqui trazer uma novidade para você. Eu quero dizer que esse vídeo, essa aula, ele tem aquele formato importante que você está acostumado. Aquele formato da metodologia, perguntas e respostas. Vamos comigo até o final desse vídeo para você entender sobre economia colonial, sobre economia do pau-brasil. Vamos às perguntas. Primeira pergunta: o que era o pau-brasil e como costumava ser extraído no período colonial? Essa pergunta ela vai trazer para a gente uma resposta importante e traz um esclarecimento interessante sobre o produto dessa economia. Estamos falando de uma economia, agora vamos trazer aqui o produto em si. Qual é o objeto dessa economia? Todo o ciclo econômico, toda a produção de algo, a gente vai estudar esse produto em si. Então vamos estar aqui falando sobre o pau-brasil. O que era o pau-brasil? Era uma árvore da Mata Atlântica, tá? Então era uma árvore nativa da Mata Atlântica. Ela era muito conhecida por ser uma madeira avermelhada, uma árvore que se distinguia bastante, dentre as demais. Então estamos falando aqui do litoral brasileiro, toda essa costa litorânea, ela tinha uma quantidade muito expressiva dessa madeira, dessa árvore. E essa árvore ela era usada para extrair um valioso corante, que esse corante ele servia para tingir tecidos. Então, na Europa, começou a se usar esse tipo de corante e ele tinha um valor muito expressivo na Europa. Eles gostavam de utilizar esse corante no tingimento dos tecidos. Esse produto ele era adquirido de forma extrativista, ou seja, ele era retirado da natureza e era feito esse trabalho de retirar da natureza pelos indígenas. Então os indígenas, que eram os moradores, que estavam aqui quando o Brasil foi ocupado, foi descoberto, então esses indígenas eles tiravam da natureza e traziam para os portugueses, inclusive também para os estrangeiros que aqui vinham para explorar esse produto. Os franceses começaram a vir com muita frequência, aqui nessa costa litorânea e também fazia uso desse comércio, praticava esse ciclo econômico tão importante, que era essa economia do pau-brasil. Então os indígenas tiravam da natureza esse pau-brasil e traziam para os portugueses. Nesse processo de tirar da natureza, eles não traziam aqui de graça, não era por nada, era por algo importante que estava acontecendo nessa costa litorânea, que era um comércio. Esse comércio era executado pelos indígenas e pelos portugueses, pelos indígenas e pelos franceses. Então, todos aqueles que vinham à costa buscar o pau-brasil, se praticava ali esse comércio. Esse comércio ele era praticado de uma forma diferente que a gente está acostumado hoje. Hoje a gente vê uma moeda, uma moeda de troca, uma compra e uma venda. Naquele momento, o que estava ocorrendo que caracterizou esse comércio era uma coisa chamada
escambo. O que era o escambo? O escambo era uma troca de trabalhos por mercadorias, né? Como o extrativismo, né? A extração do pau-brasil era realizada pelos indígenas, né? Essa extração era feita em troca de mercadorias. Então era um comércio feito, que era a troca da extração do pau-brasil por essas mercadorias. Então, facões, né? Facas, espelhos e vários utensílios que eram interessantes para os indígenas e que os portugueses, sabedores disso, traziam. Por que o pau-brasil foi tão importante para a economia colonial? Bem, ele foi importante porque era o principal produto explorado e exportado no início da colonização. Ele gerava grandes lucros para Portugal, porque eram enviados para a indústria têxtil grande quantidade de pau-brasil para se fazer a textura, né? Então, as tinturas na Europa, as grandes tinturas na Europa. Gerava grandes lucros para Portugal, porque eram enviados para a indústria têxtil e a toda a indústria de tinturaria que existia na Europa. E a última pergunta, qual foi o impacto ambiental da exploração do pau-brasil e como a economia entrou em declínio? A extração do pau-brasil desmatou grandes áreas de Mata Atlântica. Os portugueses e franceses, nesse processo de explorar o pau-brasil, seja pelo comércio legal executado pelos portugueses, seja pelo contrabando feito pelos franceses, vai exaurir completamente essa árvore chamada pau-brasil. O pau-brasil vai ser completamente extinto da costa litorânea. E chega um momento que não existe mais pau-brasil para se comercializar. Então, tudo que existia acabou. Então, foi um processo de exploração predatório. E o efeito na natureza foi imediato. Então, aconteceu de encerrar o ciclo do pau-brasil por conta da ausência do material para se comercializar, de tão explorado que foi esse ente econômico. Mas vale salientar que o processo de extinção da economia do pau-brasil se deu também por outros motivos. Primeiro, né, foi o fim do produto em si. O segundo motivo foi quando ocorreu a ocupação dos portugueses nas terras brasileiras recém-descobertas, houve ali o início do plantio da cana-de-açúcar. Então, houve ali a criação de um novo ente econômico, de um novo produto para se comercializar, que foi a cana-de-açúcar. O açúcar passou a se tornar alvo importante por parte dos portugueses e foi incutido, foi colocado ali como plantação. E foi algo que deu muito certo. A plantação do açúcar foi algo extraordinário, que trouxe ali uma outra forma de economia, quando essa economia do pau-brasil veio a se exaurir. E assim a gente encerra a economia do pau-brasil, essa economia tão importante para o Brasil colonial e que marcou, né, o início da ocupação dos portugueses nas terras americanas aportuguesadas. Não esquece de dar um like nesse vídeo, não esquece de também se inscrever caso você ainda não seja inscrito e não esquece de compartilhar esse vídeo. Eu sou Eliel Santos, seu professor de História, eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço a você!